Nessa aula, iremos ver um método para a delimitação de área de endemismo implementado no biodinâmica. Mas antes disso, vamos entender o que é uma área de endemismo. Nessa nossa ilha hipotética, vamos ver a distribuição de algumas espécies. Essa espécie apresenta essa distribuição delimitada em azul. Então, nós podemos ver que o limite da sua distribuição não ocupa toda a ilha. Essa outra espécie apresenta uma distribuição similar à primeira, aqui delimitada em amarelo. No entanto, podemos ver que a sobreposição entre a distribuição das duas espécies não é total, apesar de ser muito grande. Agora, essa terceira espécie, delimitada aqui em verde, sobreposta às anteriores, tem uma distribuição também bastante similar às anteriores, porém não totalmente congruente. E aqui nós vemos uma terceira espécie com uma distribuição muito pouco congruente com as anteriores. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque, dentre os diversos conceitos de área de endemismo, e existem diversos, e é muito saudável que vocês consultem a bibliografia adequada sobre o tema para entender mais detalhes sobre ele, uma coisa que existe em comum entre quase todos os conceitos de área de endemismo é de que uma área de endemismo é uma área de congruência distribucional entre diferentes espécies. Então, no nosso caso aqui, nesse exemplo, a área de endemismo seria algo mais ou menos como essa área aqui. Vale lembrar algumas coisas. A delimitação dessa congruência, ela não é uma tarefa muito simples, por isso existem vários métodos para isso. E esses vários conceitos de área de endemismo, apesar de terem características específicas em cada um deles, no geral, eles sempre tratam de área de endemismo como essa área de congruência entre a distribuição das espécies. Vale lembrar também que isso não tem a ver com a distribuição da espécie ser muito restrita ou ampla. Isso tem muito mais relação com a congruência em si do que com a escala da distribuição das espécies. Para entender melhor endemismo no sentido de restrição à distribuição, vejam o vídeo sobre o índice de endemismo, que nesse vídeo, esse conceito, o conceito de endemismo em si, ele é explicado e ele é bem diferente desse aqui. Vale lembrar também que a área de endemismo, apesar de ser tratada muitas vezes como sinônimo de centro de endemismo, ou também locais com muitas espécies endêmicas serem tratadas como sinônimo de centro de endemismo, esse termo centro de endemismo, ele não tem um conceito claro. Então, no geral, ele deve ser evitado de ser utilizado, porque não é possível delimitar ele na prática. Então é melhor a gente pensar num conceito de área de endemismo, como esse aqui, que são áreas de congruência distribucional entre espécies, ou pensar no conceito de endemicidade, que são locais onde você tem uma frequência muito alta de espécies de distribuição muito restrita, ou seja, espécies endêmicas. Dado essa parte conceitual bem básica sobre áreas de endemismo, eu vou apresentar aqui um pouco sobre um método, apenas um dos diversos métodos que existem para a delimitação de áreas de endemismo, que é o método que está implementado no biodinâmica. Esse é o método, o GIE, ou interpolação geográfica de endemismo. Esse método foi descrito nesse artigo do ano de 2015 e até então ele só podia ser implementado utilizando SIGs associados à análise de base de dados. Agora aqui ele está implementado onde todos os passos são executados dentro do biodinâmica de forma bem mais simples. Mas como que essa análise funciona para otimizar então identificando essas áreas de endemismo? Vamos voltar lá àquele nosso exemplo. Nós tínhamos essa espécie, essas outras que também têm uma certa congruência com ela, e essa terceira espécie aqui. O que o GIE vai fazer? O GIE vai pegar a distribuição da primeira espécie, calcular o centroide dessa distribuição, ou seja, o centro geométrico da distribuição, pegar a distribuição da espécie seguinte, calcular o centro geométrico, e da outra espécie, calcular o centro geométrico. Veja bem, e da terceira também calculando o centro geométrico, o centroide. Apesar das diferenças de formas de distribuição e da não total congruência entre elas, o centroide é uma boa estimativa de proximidade de distribuição entre diferentes espécies
que apresentem uma mesma escala de distribuição. Esse é um ponto importante para um dos passos na análise GIE. Então, o GIE vai pegar justamente esses centroides, vai desconsiderar a distribuição como um todo e analisar apenas os centroides e delimitar, por meio de uma interpolação de kernel, as zonas de maior densidade de centroides, ou seja, regiões na qual você tem uma alta congruência distribucional de espécies. Como resultado, então, você vai ter essa nuvem pixels com valores altos de índice kernel, indicando que a área de endemismo está mais ou menos naquele local. Essa delimitação, ela parte da premissa que o centroide ele vai ser então um representante da distribuição da espécie. Nós podemos ver aqui nessa imagem, aqui a representação do centroide por essas estrelas e esse círculo ao redor seria o raio de busca do índice kernel. Então, quando nós temos nessa primeira situação aqui, dois centroides, ou seja, duas distribuições que são totalmente incongruentes, não há sobreposição da área de influência de cada uma delas, logo o índice kernel é nulo. No exemplo seguinte, existe uma sobreposição parcial entre a distribuição das duas espécies. Então a área de influência delas tem uma pequena sobreposição, gerando índice kernel baixo na interpolação. Já quando os centroides começam a se aproximar, esse índice aumenta, indicando uma maior sobreposição entre a distribuição dessas espécies. Esse exemplo aqui, ele mostra então essas manchas de índice kernel, e o que nós vemos aqui é uma animação 3D mostrando isso sobre um plano na qual a gente vê os índices kernel. E o que a gente pode observar é que, por exemplo, esse ponto aqui, que é um ponto alto de índice kernel, na verdade, ele é muito alto porque você tem vários centroides empilhados um acima do outro, porque eles têm exatamente a mesma distribuição, gerando aquele padrão. Então, a análise de endemismo por GIE vai utilizar o kernel para fazer essa otimização. Para que não se faça comparações entre escalas de endemismo totalmente diferentes, porque nós podemos pensar, por exemplo, uma espécie de distribuição muito ampla e uma de distribuição muito restrita, podem ter o mesmo centroide, no entanto, têm distribuições muito distintas entre si. Então, o que nós fazemos é separar as espécies da base de dados que for analisada em diferentes classes. Quais são os critérios, então, para a gente escolher essas classes? O principal critério é, você deve escolher classes que contenham um número mínimo satisfatório de espécies para que possa ser calculado e otimizado o índice kernel, mas essas classes não devem ser muito grandes, no sentido de que elas não devem abarcar espécies com distribuição muito diferente entre si. Senão, você vai estar comparando e gerando índices kernel com espécies que não têm distribuição tão similar. Para isso, vale muito a pena, antes de realizar a análise GIE, você realizar uma análise de histograma da distribuição das espécies. Inclusive, você pode utilizar a função mínimo polígono convexo do biodinâmica para gerar a área dessas distribuições e calcular, então, com a tabela que sai da análise mínimo polígono convexo, um histograma para verificar quais as distribuições mais frequentes e os intervalos delas. Determinando isso, você pode, então, realizar sua análise. Agora, vamos ver um pouco de como realizar essa análise no biodinâmica. Para realizar a análise GIE, Interpolação Geográfica de Endemismo no Biodinâmica, abra a aba do Biodinâmica, arraste a função GIE para a área de trabalho. Ao abrir a função com um clique duplo, escolha a planilha que contém as espécies com longitude e latitude, nominadas por SPXY. Lembrando que essa planilha ela deve ser, o nome das espécies não devem conter espaços e a longitude e latitude deve estar em graus decimais. No nosso caso, iremos utilizar os dados de exemplo do curso, a planilha CSV SPData. Utilize a apostila para acompanhar melhor quais arquivos devem ser utilizados e detalhes de cada parâmetro. Nesse segundo campo aqui, número de classes, nós devemos escolher quantas classes serão utilizadas na análise GIE. Vamos escolher 7 classes. No campo seguinte, vamos escolher o valor das classes. Então,
A primeira classe, nós vamos escolher de 0 a 50 quilômetros, os valores aqui são em quilômetros. Vamos separar esses valores por arroba, por um sinal de arroba. Segunda classe, então, vai de 51 a 100. A terceira de 101 a 200, então colocamos apenas o valor final. De 201 a 300, a terceira classe, ou melhor, a primeira classe vai de 0 a 50, a segunda de 51 a 100, a terceira de 101 a 200 e a quarta de 201 a 300. Então, a quinta classe agora vai até 400, a sexta até 500 e a sétima vai de 500 até o valor mais alto. Então, não é necessário colocar esse valor aqui, que o próprio Biodynamic irá colocar esse valor automaticamente. No próximo campo, vamos escolher aqui o shapefile que irá ser utilizado como área de estudo ou máscara. Usando os dados de exemplo, vamos na pasta mask e vamos escolher o arquivo mask.shp. Nessa pasta de saída, iremos escolher uma pasta para que todos os resultados sejam salvos. É aconselhável que seja utilizada uma pasta que não tenha nenhum arquivo nela, uma vez que serão salvos diversos arquivos. Na aba avançada, escolhemos o número mínimo de espécies que será utilizado como critério para a delimitação de áreas de endemismo. Escolhemos se iremos gerar 2 consensos, ou seja, um com e o outro sem pesagem. Aqui também escolhemos se irá rodar um com pesagem. Nesse campo, escolhemos se serão salvas figuras. É aconselhável manter isso ligado para salvar as figuras, uma vez que as figuras darão os números das áreas de endemismo, os números de identificação das áreas de endemismo, que permitirá você saber, por meio das listas que serão salvas, quais espécies estão restritas a quais áreas. A resolução do raster de saída, dos rasters de saída, ela não interfere nos resultados, então a escolha desse valor depende apenas da resolução que você quer visualizar seu mapa. Ok, agora basta rodar a análise. Após realizar a análise, na pasta que escolhemos para salvar os resultados, estarão salvos diversos arquivos raster, um representando cada classe delimitada e cada classe em valor binário. Além disso, será salva uma tabela com cada espécie que determina cada área de endemismo, com o ID da área e qual classe essa área se encontra. Além disso, uma outra tabela que mostra quantas espécies estão em qual classe, em qual área. E para saber o correspondente dessas classes e áreas, abra as figuras, que elas mostrarão por meio de números, dentro de cada área, o identificador de cada área. Como essa aqui, por exemplo, é a figura da classe 1. Aqui nós temos a área 1, a área 2 e assim por diante. Por fim, o reporte GIE irá informar o número de áreas de endemismo encontradas em todas as escalas, o número de classes, o número mínimo de espécies utilizadas como critério, a data e horário da execução da análise e o arquivo utilizado como entrada para essa análise. Leia a apostila para saber mais detalhes sobre a análise e utilize os dados de exemplo para rodar os testes com essa análise.